vamos meditar, então, vamos orar, vamos ler, melhor dizendo, um texto que está aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1, quero ler aqui do versículo 9 ao 14, que diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Esse texto, por si só, ao lermos esses versículos aqui, nós podemos dizer que ele fala por si só, né? Mas, mesmo assim, eu gostaria de trazer algumas coisas aqui para nós estarmos meditando nesta noite. Nesta semana, né, aqueles que nos acompanham, que fazem parte do grupo da Torre de Oração, né, do Ministério de Intercessão da Igreja Caminho Santo, voltado para o trono, nesta semana, meditamos, né, sobre o livro de Colossenses durante toda essa semana. Nós fizemos várias leituras deste livro, né? Nós entramos em um propósito que nós denominamos o jovem, né, que é jejum, oração e Bíblia, ou seja, nós jejuamos durante estes 5 dias desta semana, nós oramos durante estes 5 dias e também nós lemos o livro de Colossenses várias vezes, né, durante esses 5 dias. E, Glauber, boa noite, seja bem-vindo. Então, a gente traz apenas esse texto aqui do capítulo 1 para a nossa meditação. Nós entendemos aqui que Paulo, ele estava fazendo, na verdade, uma oração aos colossenses, né? A igreja de Colosso, aquela igreja que lá se reunia na cidade de Colosso, e a gente sabe que lá havia uma filosofia que havia se infiltrado em meio à igreja e que estava também falando de um certo conhecimento. Tá? E Paulo aqui, ele diz, então, desde o momento, né, que nós ouvimos falar de vocês, nós não cessamos de orar por vocês. Mas orar no que sentido? Aí ele começa a explicar. Orar para que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Olha bem, a filosofia que estava entrando na igreja de Colosso, ela falava também de um certo conhecimento. Mas Paulo ele traz o entendimento de que existe um pleno conhecimento da vontade do Senhor e que eles precisavam buscar isso com toda a sabedoria e também com o entendimento espiritual, para discernir a filosofia, essa filosofia sedutora que estava sendo infiltrada na igreja e que eles também pudessem, então, discernir o pleno conhecimento do Senhor. Então, este era o motivo da oração de Paulo. E eu quero trazer para nós hoje que esse também deve ser o motivo da nossa oração por vocês, né? E de vocês orando por outras pessoas, para que elas venham receber esse pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida delas. Elas possam ter sabedoria, que elas possam ter entendimento espiritual, a fim de que, diz o texto, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Nós oramos
então, para que... vou fazer uma dá pausa licença, aqui, vamos né? parar agora. Aí Agora a quebra, gente né? tem que parar aqui, Aí né? quebra a Tem que gente, parar, né? né? Não, Olha quebra, quem entrou aqui na live, né? Por favor, quebra, né? gente. Pastor Saulo, que prazer, hein? Boa noite, pastor Saulo, pastora Carol. Oh, que Deus abençoe a vida de vocês aí, família amada. Olha aqui, ó, nós estamos aí, ó, aguardando, viu? Aguardando, tá? No aguardo, no aguardo. Ah, que coisa boa. Mas vamos lá, sejam bem-vindos, queridos. Sejam bem-vindos aí na live. Que Deus abençoe vocês, viu? Ai, Deus amado. Então, eu estava falando, né, que a oração de... Assim tu quebra a gente. Assim tu quebra. Glória a Deus. Vamos lá, então. A oração, então, de Paulo, né, pelo povo de Colossos, né, era justamente essa. A fim de que eles vivessem de modo digno do Senhor, né, para o seu inteiro agrado. E que eles também frutificassem, né, em toda boa obra. E que eles crescessem no pleno conhecimento de Deus. Né? Ou seja, que eles crescessem na intimidade do Senhor, na busca de conhecer a plenitude de Deus para as suas vidas. Esse era o sentido da oração. A oração era pelo conhecimento pleno, pela sabedoria, pelo entendimento espiritual, a fim de que eles vivessem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado e para que eles frutificassem. Todas as obras que eles fizessem, sendo fortalecidos, ou seja, eles precisavam ser fortalecidos, eles precisavam ser edificados, eles precisavam se tornar fortes cada vez mais, segundo a força da glória do Senhor, com toda a perseverança, ou seja, com toda a firmeza. Eles precisavam de uma constância na fé. Como nós vemos nos dias de hoje, né, pessoas inconstantes na fé, pessoas que não têm esta perseverança, não têm esta firmeza na sua caminhada com o Senhor. E também com longanimidade. Ou seja, eles precisavam ser longânimos, eles precisavam ser pacientes para suportarem as pressões, para suportarem... como é que eu vou dizer para você? Enfim, suportarem aquilo que esta filosofia, este conhecimento, trazia como confronto, como pressão. Então, eles precisavam ser longânimos para suportar até mesmo estas ofensas, esta seria a palavra, né? Porque isso era uma ofensa, na verdade, para a igreja de Colossos. Então, eles precisavam desta longanimidade, precisavam paciência para suportar esse tipo de ofensa. E, dando graças ao Pai, né, ou seja, um coração extremamente agradecido, deveriam ter muita gratidão ao Senhor. Dando graças ao Pai que vos fez idôneo, ou seja, que vos fez capazes, que vos fez aptos, né, para esta obra. E o que mais que eu posso tirar daqui? Aqui ele, né, fala de Jesus, né, porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu gosto muito desse versículo, já estávamos conversando aí quando nós estávamos lendo, trabalhando no livro de Colossenses, né, eu e a pastora Simone, e ela falou exatamente, eu gosto muito desse versículo 13 aí, né?
que fala justamente isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E esse é um texto que normalmente, eu insiro eles nas minhas orações, né? Porque o Senhor nos tirou, nos arrancou do lamaçal do pecado, né? Nos tirou das trevas e nos trouxe para estar no seu reino, no reino do seu amor. E que você, então, possa ter esse entendimento espiritual, querido, você possa ter esta sabedoria de entrar na intimidade do Senhor, para que você possa adquirir, para que você possa buscar essa plenitude de Deus para a tua vida. Este pleno conhecimento do Senhor. Porque o verso 15 diz, Ele, Jesus, né? Se refere a Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Que nós possamos, então, conhecer este... Eu quero acrescentar um pouquinho aí nesse pleno conhecimento, né? Esse pleno conhecimento, ele sai de um conhecimento natural, tá? Daquilo que a gente simplesmente ouve, né? O que eu quero trazer como natural. Aquilo que eu escuto, aquilo que eu compreendo e aquilo que eu tento fazer por mim mesma. Isso é um conhecimento natural. Então, eu entendo com o meu entendimento, com a minha mente. E aí eu tento agir de acordo com aquilo que é natural em mim, ou eu posso me esforçar para estar fazendo isso. Tá? Isso é o entendimento natural. Mas quando ele diz pleno conhecimento da vontade de Deus, é algo que vem de Deus. Ele passou pela minha natureza humana. Porque o que acontece, queridos, nos dias de hoje, nós vemos muito as pessoas tentando ser boas em si mesmo, né? Tentando perdoar por si mesmo, porque pela filosofia. A filosofia entra e ela diz hoje para as pessoas, não, você precisa perdoar, né? Você precisa ser bondosa, você precisa ser amável. Então, isso é o pleno conhecimento natural. Eu estou sendo boa em mim mesma, estou perdoando em mim mesma, estou sendo amável em mim mesma, até que pise no meu carro. É mais ou menos assim. Isso é pela nossa própria natureza. Mas o que nós precisamos entender é que esse pleno conhecimento da vontade de Deus, ele vem do Senhor. Que aí a gente entra, né, um pouco dentro da parte da santificação, né? Porque nós temos que ser santificados no Senhor. Então, é nele que eu perdoo. É através dele que essas coisas são transformadas na minha vida. Então, não pode ser um esforço natural. Então, assim, mas eu entendo com a minha mente. Óbvio, eu entendo primeiramente no natural. Mas, quando esse pleno conhecimento do Senhor, ele entra na minha vida, eu já não faço por mim mesmo. Eu faço porque ele, através dele, de Jesus, do sacrifício da cruz, é o sacrifício da cruz por Jesus que me leva a essa transformação. Então, todas as vezes que nós tentamos ser bondosos em nós mesmos, né? Tentamos perdoar com o nosso próprio entendimento, nós não estamos vivendo dentro desse pleno conhecimento. Então, a nossa oração é para quê? Para que vocês cheguem a esse pleno conhecimento, saiam do conhecimento natural. Entendam que quem me leva a ter uma vida em santificação, em frutificação, não são as obras das minhas mãos, mas é a obra da transformação de Cristo Jesus na minha vida. Porque eu reconheço a obra da cruz,
Eu vejo que ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. E isso me transforma. E isso me leva a viver essa vida em Cristo Jesus, nesse pleno conhecimento. E aí nós somos o quê? Resgatados das trevas. Porque enquanto eu posso estar sendo bondosa, eu posso estar perdoando, mas se isso for de mim mesma, eu ainda estou nesse mundo das trevas. Eu não fui resgatado. Eu só sou resgatado quando esse pleno conhecimento entra dentro de mim. Aí sim, aí é porque o Senhor me resgatou e me trouxe para o reino da sua luz. Porque agora eu olho não através dos meus olhos, mas através daquilo que o Senhor me faz ver. Então eu perdoo por ele, eu sou boa por ele, tudo é por ele, porque de mim mesmo não existe nada. Só para acrescentar, assim. Glória a Deus. Obrigado, meu amor, por estar trazendo esse entendimento desta forma, né? Então, vamos orar, então, em cima desta palavra. Vamos orar justamente esse texto, pedindo que vocês venham transbordar no pleno conhecimento da sua vontade. Amém, queridos? Lembrando aí, você que tem um pedido de oração aí, manda aí para nós aí. Clica aí no pontinho de interrogação ali no balãozinho, escreve ali outra mensagem que nós já vamos estar orando. E quero convidar você aí a fechar os teus olhos, a buscar a presença de Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, pela tua palavra, a qual nós meditamos nesta noite, Senhor. Pedimos, Paizinho querido, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa nos levar, Senhor amado, a entendermos, Senhor, e conhecermos o pleno conhecimento da sua vontade para as nossas vidas, Pai. É nesse sentido, Paizinho amado, que eu oro nesta noite em favor dos meus irmãos, para que eles venham transbordar do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, dê a eles, Senhor, sabedoria, dê a eles, Pai, entendimento espiritual, Paizinho querido, para que eles possam compreender como entrar na intimidade do Senhor e serem transformados pelo teu poder, pela ação do teu Espírito Santo, agindo nas nossas vidas, Pai, assim como nos foi ministrado agora pela pastora Simone. Paizinho querido, que nós possamos ter esse entendimento que é o Senhor, através da obra da cruz, é que nos resgata do império das trevas, nos tira das mãos de Satanás e nos transporta para estarmos na luz, para estarmos no reino do Filho do teu amor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos, para que eles possam, Senhor, viver de modo digno, Senhor, da tua palavra, para que eles possam, Senhor, viver para o teu inteiro agrado, que eles venham frutificar, Senhor, em toda boa obra, Pai, em nome de Jesus, e que continuem a crescer na graça e no entendimento, na compreensão do teu Filho amado Jesus, que eles possam crescer neste conhecimento e serem fortalecidos na força do teu poder, Paizinho querido, que estas vidas, Pai, possam se tornar vidas perseverantes, Senhor, vidas, Paizinho amado, firmes, vidas que sejam constantes na sua fé, que não venham se assentar à beira do caminho, mas que possam, Senhor amado, continuar firmes, Senhor, na caminhada, firmes no propósito, firmes, Senhor, em buscar a tua presença. Pai, em nome de Jesus, dê a eles longanimidade, dê a eles paciência, Senhor, para suportarem, Senhor amado, as ofensas, Pai, para suportarem, Senhor, as pressões que este mundo nos impõe muitas vezes, Pai, no dia a dia, Senhor. Oh, Paizinho amado, que os teus filhos, Senhor, possam se tornarem pessoas idôneas,
pessoas capazes, pessoas aptas, Senhor amado, para desenvolverem os seus ministérios, Pai, dentro das suas casas, abençoando, Senhor amado, o marido, abençoando a esposa abençoando o marido, os pais abençoando os filhos abençoando seus pais, que haja restauração nos relacionamentos, que haja, Senhor, em nome de Jesus, um coração, Senhor amado, convertido um ao outro, coração dos pais convertidos aos seus filhos, coração dos filhos convertidos aos seus pais. Pai, em nome de Jesus, dá-nos esta graça, Senhor, dá-nos esta unção, Pai amado, aquieta nossa alma, Senhor, e faz o nosso coração ouvir a Tua voz nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, Senhor querido, e assim eu abençoo cada um dos meus irmãos, abençoo, Senhor amado, aqueles que necessitam de salvação, aqueles que ainda não te conhecem, que eles possam olhar para Jesus e perceberem que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação, aquele que foi morto na cruz do Calvário, para que, através da sua morte, muitos pudessem ser reconciliados com Deus. E hoje, nós te damos graças, Senhor, porque nós podemos nos reconciliar com o Senhor. Obrigado, Paizinho amado. Obrigado por tão grande salvação. E que o Senhor continue a nos inundar, Senhor, com a Tua presença santa. Nos inundar com a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.